Olá pessoal, professor Ricardo aqui para compartilhar mais uma reflexão com vocês. O bolsonarismo ele ainda é pior do que o próprio Bolsonaro, porque Bolsonaro é um personagem, é uma personagem. Ele criou uma personagem política que colou, que funcionou, que teve repercussão e ele investiu nessa imagem para construir a sua candidatura à presidência e deu certo. Na verdade, ele trabalhou isso, a sua carreira política toda de quase 30 anos, né? E deu certo, ele reproduziu o discurso que um nicho da população queria ouvir. Muito bem. Mas o bolsonarismo é pior ainda, porque o Bolsonaro, ele não inventou os preconceitos, ele não inventou o machismo, o racismo, a homofobia, a xenofobia, a misoginia. Ele não inventou nada disso. Ele apenas legitimou. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquelas pessoas que nós conhecemos a vida toda, e que já eram racistas, misóginos, fascistas, de maneira geral, elas sempre estiveram aí. Só que elas sempre se resguardaram ao lugar de, vamos dizer assim, esgoto da humanidade. É como se elas se reconhecessem como o esgoto da sociedade. Então elas se manifestavam de forma meio acanhada. Elas, quando tinham uma oportunidade, elas até colocavam o seu ponto de vista. Mas, a partir desse fenômeno chamado bolsonarismo, que não é só do Bolsonaro, mas vários outros políticos imitaram essa maneira caricata dele fazer política, essas pessoas todas que estavam no nosso convívio social passaram a se sentir autorizados, legitimados, empoderados. E aí, todos aqueles preconceitos que eles reproduziam nas rodas de boteco, nos almoços de família, às vezes num grupo isolado de rede social, eles passaram a repercutir isso, a dizer publicamente todos aqueles absurdos, aquelas barbaridades, e começaram a encontrar outros iguais, começaram a encontrar outros fascistas, racistas, misóginos, xenófobos, enfim, todo tipo de esgoto humano começou a se unir em torno desse movimento que é o bolsonarismo. E esse fenômeno, felizmente, ele começou a ser derrotado, né? Basta ver que nas grandes cidades aonde Bolsonaro demonstrou apoio, o candidato perdeu. Isso é muito importante para a democracia brasileira e para a sociedade brasileira. Então, porque essas pessoas, esses bolsonaristas, são constituídos por aquelas pessoas que, além de carregar esses preconceitos todos que eu falei, são aquelas pessoas avessas à ciência, são as pessoas que negam o conhecimento científico, negam a importância da educação, negam a importância da cultura. E por quê? Porque nunca tiveram isso. São pessoas que estudaram muito pouco, que foram muito mal nos estudos, ou que não tiveram oportunidade de estudar, e que sempre tentaram disfarçar isso com alguma desculpa, dizendo, olha, eu não estudei, mas, por outro lado, eu aprendi de outras maneiras e tudo mais. Ou seja, elas se sentiram autorizadas, legitimadas, a reproduzir esse discurso ignorante, a reproduzir a sua própria ignorância, inclusive tendo um certo orgulho por serem ignorantes. O bolsonarista, ele se orgulha por não ter conhecimento sobre um assunto, mas falar sobre ele assim mesmo. Eles se orgulham disso. Eles se orgulham por defender teses, né? Ideias, não teses, mas ideias absurdas, simplesmente porque receberam num grupo de WhatsApp ou de Facebook, porque receberam um conjunto de postagens, de memes, de videozinhos montados de 30 segundos, de 2 minutos. E eles passam a reproduzir qualquer tipo de absurdo, por exemplo, falar contra a vacina, desde a história do kit gay e tantos outros absurdos, como se fosse uma verdade absoluta. Então, o bolsonarismo é uma expressão atual do fascismo brasileiro e representa o avesso ao conhecimento, o avesso à cultura, o avesso até à própria civilização. Porque são pessoas que não têm a civilização como um propósito.
como um objetivo. São pessoas que têm a civilização como algo ínfimo, como algo descartável, como algo desnecessário. Eles não entendem os processos históricos que transformaram comunidades primitivas e até a própria barbárie em civilizações. Eles acreditam que pela força física, pelo falar mais alto, pelo grunhir animalesco, eles podem impor a sua vontade e a sua vontade se estabelecer a toda uma sociedade. É uma espécie de vitória dos brutos, uma espécie de vitória dos trogloditas. É uma espécie de vitória do instinto sobre a inteligência, do instinto primitivo sobre a inteligência. Esse é o bolsonarista. Reparem os bolsonaristas argumentando se não são grupos primitivos se manifestando de maneira agressiva, ignóbil, absurda. Então, combater o bolsonarismo é combater essa ignorância que compromete a nossa sociedade a um destino de trevas, a um destino apocalíptico, a um destino de caos social. Vejamos a pandemia, vejamos a crise econômica, vejamos todos os desmandos, as queimadas, poluição no litoral, e toda a falta de gerência do governo Bolsonaro, que conta com o aval desses ignorantes que o apoiam. Felizmente, esses ignorantes, eles são minoria na sociedade brasileira. Eles elegeram Bolsonaro com apoio de uma série de forças que estavam insatisfeitas. Mas essas forças já não apoiam mais Bolsonaro. Tanto que ele está sendo derrotado no Brasil inteiro. Então é importante seguir com essa marcha de derrota, de impor derrota ao bolsonarismo, em nome da democracia, em nome da liberdade de expressão, em nome das liberdades individuais, em nome da própria civilização. É isso que está em jogo quando nós combatemos o bolsonarismo. Não se trata de uma batalha de egos ou sequer de uma batalha político-partidária. Se trata de dizer se nós queremos escolher em seguir com a civilização e todos os seus avanços culturais, tecnológicos, científicos, ou se nós vamos regredir à barbárie, ao caos, ao obscurantismo, à violência institucional. É isso que está em jogo, é sobre isso que nós estamos falando quando falamos em derrotar o bolsonarismo, derrotar Bolsonaro e principalmente os bolsonaristas esparramados pelo Brasil todo. Que eles voltem para o seu lugar de origem, que são os porões, que são os esgotos da história, onde gente que prega o racismo, o machismo, a xenofobia, a violência gratuita contra as minorias. O lugar dessas pessoas é assim, no esgoto, na sarjeta da história. E é para lá que nós estamos mandando de volta essas figuras abjetas. Aqui foi o professor Ricardo. Um grande abraço a todos e a todas. Até a próxima.